Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. No vídeo de hoje nós vamos fazer mais um exercício aí usando o nosso software Topcon Tools para fazer o processamento relativo, desta vez em um posicionamento relativo, estático rápido, que foi feito em campo aí com tempo de rastreio médio na casa entre 7 minutos e 10 minutos, correto? Então eu vou botar para vocês aí abaixo na descrição do vídeo e no comentário fixado o link para download dos arquivos que nós vamos utilizar para fazer esse exercício. Vai redimensionar vocês aí para o Google Drive. Eu vou mandar baixar o arquivo aqui. Baixado o arquivo, eu vou clicar nos 3 pontos aqui e mostrar na pasta. Vou recortar aqui na minha pasta Downloads. E para facilitar a nossa vida, eu vou jogar aqui para a nossa área de trabalho. Tá? Então, está aqui o nosso arquivo zipado que eu acabei de baixar. Vou clicar com o botão direito. Extrair para exercício 3, posicionamento relativo. Então, criou essa pastinha aqui e dentro dela nós temos os arquivos necessários para fazer o processamento. Então, primeiro pessoal, importante, nós fomos a campo. Tem um vídeo aí já no canal mostrando qual foi o procedimento em campo, tá? Foi o procedimento em campo mais simples possível, levando somente o receptor, então não foi usada a coletora, tá? Consequentemente, é obrigatório nós termos então uma caderneta de campo para conseguirmos aí detectar quais são as seções de rastreio para cada ponto que foi rastreado lá em campo, já que nós não estamos usando a coletora, ou o equipamento ele vai gerar um nome para o ponto em função da data, em função da hora que foi dado o início do rastreio, tá? Então aqui nós temos a nossa caderneta de campo. Obviamente eu passei ela limpo, tá, pessoal? Passei aqui para o Word para ficar mais legível. Então foi rastreado esses 4 pontos, então o L0035, o L0030, o 29 e o 26. Todos eles foram rastreados no dia 31/7, tá? Obviamente nesse caso eles são todos pontos rovers, então são pontos os quais a gente quer calcular, determinar suas coordenadas. Em todos esses pontos foram rastreados usando o Topcon Hyper-V, o mesmo serial, então foi o mesmo equipamento, conforme o vídeo lá que foi demonstrado para vocês da aula passada aí de campo, tá? A altura da antena 2 metros para todos esses pontos. Método de medição da altura da antena vertical, ou seja, a gente usou aquele bastão padrão, bastão de fibra de carbono específico para levantamentos com GNSS. Aqui temos os horários de início, horário de fim e as descrições. Então aqui está dizendo que é um parafuso, PR aqui é um código para parafuso, e chapa de inox, então uma chapa identificando o ponto de inox, perfeito? Então, vamos lá. Bom, primeiramente, pessoal, também nós fizemos uma simulação em campo lá, na aula de campo. Eu vou colocar linkado aí no fim do vídeo, eu vou botar num card para vocês, caso alguém esteja caindo de paraquedas nesse vídeo aqui, ver qual foi o procedimento de campo. Então, lá em campo a gente fez uma simulação de um levantamento lá no campus do IFSC, tá? Eu vou até abrir o Google Earth aqui para mostrar para vocês. Para quem não é do curso, enfim, pode estar caindo de paraquedas aqui, eu vou mostrar rapidamente, tá? Então aqui, ó, pessoal, nós temos o nosso Instituto Federal, tá? Para quem não conhece, aqui nós temos o nosso prédio onde se concentram as aulas do DACC, tá? Então esses 2 prédios aqui. E aqui o nosso campo, onde nós fazemos as nossas medições, as nossas simulações dos nossos levantamentos topográficos, tá? Bom, nesse caso aqui, no início daquele vídeo lá, eu propus a ideia de que foi feita uma poligonal, medindo aqui os pontos através de radiações, então pontos aonde a gente teria problema de fazer o posicionamento usando o GNSS, pontos onde a gente não tem um bom horizonte de rastreio, exemplo aqui embaixo dessas árvores. Enfim, essa poligonal ela pode também passar por trás do ginásio aqui, em situações onde não é a prática
de campo que nós ensinamos aqui no curso forçar o receptor a trazer um resultado que pode estar errado. Então, qual que é a estratégia em campo? Nós colocarmos alguns piquetes que vai ser apoiada poligonal, então nesse caso eu sugeri que foram 4 piquetes. Nesse caso não são piquetes, são pontos, tá? Que já são materializados lá no campus. Então são 4 pontos que estão fixados nesses meio-fios aqui da pista de atletismo. E aí essa poligonal, posteriormente, ela deve ser obrigatoriamente, esse levantamento ele vai ser já referenciado. Então para isso nós precisamos ter as coordenadas desses pontos processadas, tá? E eu fui além ainda, né? Porque eu uso esse termo simulação aqui? Porque num caso real, se nós fôssemos contratados para fazer o levantamento, a exemplo dessa pista de atletismo aqui, das quadras de esporte que estão aqui no meio, nós temos a estação IFSC, tá? Que fica em cima desse prédio aqui, a estação da RBMC IFSC, perfeito? Então, nossos tempos de rastreio, a nossa estratégia para fazer o levantamento desses pontos já referenciados lá poderia ser outra. Então, nesse caso aqui, em específico, nós estamos fazendo de conta, né, simulando que essa estação do IFSC não existe. Não existindo a estação do IFSC, qual que seria a estação mais próxima nossa aqui da RBMC? Seria a estação da UFSC, tá? Então, a estação da UFSC, ela está mais ou menos uns 2 km de distância do IFSC. Eu vou usar aqui a ferramenta régua do Google para fazer essa medição. Ó, então, aproximadamente 2 km de distância do IFSC. E pela regra do posicionamento relativo que nós ensinamos aqui no curso, o posicionamento relativo estático, enfim, estático rápido, ele deve seguir a regra de 5 minutos fixos, mais 1 minuto para cada quilômetro que eu estiver distante da minha base. Então, aplicando essa regra aqui, o nosso tempo médio de rastreio deve ser igual ou superior a 7 minutos. Perfeito? Que é o que a gente vai ver nos nossos pontos rastreados lá em campo. Correto? Então, voltando aqui, nós temos alguns arquivos, tá? Então, para também, mais uma vez, simular a situação que vocês estivessem acessando a memória do receptor, eu coloquei aqui alguns arquivos a mais, tá? Para nós, de fato, pensarmos aqueles arquivos que, de fato, a gente precisa, né? Fazer essa conferência aqui com a caderneta de campo. Perfeito? Então, a primeira coisa, pessoal, que pode ser feita aqui é uma análise dos horários, tá? Aqui é onde ele é criado, o horário que é criado o arquivo. Então vamos ver se vai ter alguma correlação aqui. Bom, o L0035 ele foi iniciado o rastreio às 16h58 e foi finalizado às 17h11. Correto? Isso aqui, horário local, horário de Brasília, a gente já sabe nas aulas anteriores que nós estamos no fuso horário -3. Em contrapartida, todo o sistema GPS, todo o sistema GNSS funciona no tempo universal coordenado, né, na 0 hora lá em Greenwich. Então, sempre quando eu estiver olhando horários, eu tenho que ver se existe mais ou menos uma correlação aí, uma diferença, perdão, de 3 horas em relação à hora que eu anotei no meu relógio e a hora que o arquivo está me dizendo que ele foi criado ou finalizado, tá? Então vamos ver aqui se esses horários batem. Olha só. Bom, a data, vocês estão vendo que nesse caso aqui todos os rastreios foram executados no dia 31. Mas qual desses arquivos que o meu receptor deu aqui, log 140, lembrando aqui, eu fiz isso numa das aulas aí. O 140 aqui, pessoal, é o final do número serial do receptor, tá? O 07 é o mês e o 31 é o dia, correto? E o T aqui é o horário do dia. Então a hora A seria a 0 hora, da 0 hora a 1 hora. Passou da 1 hora até as 2 é o horário B. E assim vai sucessivamente vindo essa questão dos horários, tá? Caso eu abra um outro arquivo, uma outra seção de rastreio, no mesmo horário, que por exemplo é o que está acontecendo aqui, então a hora T, que ele está me dizendo, é às 19 até às 20. Então eu iniciei um rastreio às 19h35, ou finalizei, depois aqui nós vamos ver como é que isso aqui funciona. E dentro dessa mesma hora eu iniciei um outro rastreio. Então ele chamou aqui de T e TA, tá? Então, voltando aqui para a nossa planilha de coordenada, nossa planilha de campo, perdão,
eu tenho o ponto L0035, ele foi rastreado, então, iniciando às 16h58 e finalizando às 17h11. Então, vamos ver se somando mais 3 horas a gente consegue localizar ele lá. Então, somando mais 3 horas aqui seria 16, 17, 18, 19, então 19 horas, ou 19h58 ou 20h11, né? 17 mais 3 seriam 20. Então, vamos procurar aqui. Ó, então aqui, pessoal, está provavelmente dizendo o horário de fim da sessão de rastreio. Provavelmente esse aqui, ó. Nós observando isso, pessoal, nós estamos vendo que nesse caso aqui, ele está salvando o horário conforme a finalização do meu rastreio. Provavelmente este arquivo aqui, do dia 31/7, o horário às 20h09, está batendo com esse ponto aqui, ó, o L0035, que teve o seu horário de fim às 17h11. Então, 17 mais 3 seria 20 horas e 11 minutos. Lembrando que nesse caso, pessoal, existe um delay entre o tempo que a gente finaliza a sessão de rastreio, faz a anotação lá em campo, às vezes a gente está usando o relógio para anotar esse horário, às vezes está usando o celular. Então, sempre essa questão dos horários, a gente vai procurar eles verificando aí no minuto. Então, mais ou menos 2, 3 minutos é o range de horário que a gente vai procurar. Vamos ver se essa minha teoria está certa. Então, eu vou abrir aqui o Topcon Tools. Eu estou fazendo isso aqui só para mostrar para vocês, tá, pessoal? Quem trabalha com isso diariamente e aprende isso acaba agilizando. Descarregar os arquivos lá, enfim, selecionar o arquivo certo e tudo mais. Mas isso aqui nós poderíamos selecionar tudo isso, jogar para dentro do Topcon Tools e lá dentro do Topcon Tools organizar e ver e também excluir esses pontos que não são os pontos que a gente levantou em campo, tá? A gente não quer calcular a coordenada deles. Então vou criar uma nova obra. Vou chamar aqui de exercício 3. Com a obra criada, então eu vou arrastar este arquivo aqui, ó, que ao meu ver a princípio é o L0035, o primeiro ponto que foi rastreado. Então vou jogar aqui para cima. Ele abriu e eu vou vir aqui na aba Ocupações GPS. Então na aba Ocupações GPS, ele está me dizendo isso, ó, dia 31/7, iniciou o rastreio às 19h59, finalizou o rastreio às 20 horas e 10 minutos, tá? Então, bate com a nossa caderneta de campo. Nossa caderneta de campo diz que mais ou menos às 17h11, então ali, lembrando, já estou fazendo essa conversão de cabeça, né, pessoal? 17 mais 3 seriam 20 horas e 11 minutos, e esse arquivo aqui foi encerrado às 20 horas e 10 minutos. Então, a princípio é esse ponto aí, tá? Bom, vocês estão vendo que aqui está mostrando o horário ainda que está o tempo universal coordenado. Então, para mim mudar isso aqui e ele começar a apresentar para mim no tempo local, na hora local, eu vou vir em obra, configurar obra. E aqui onde diz mostrar, na aba hora, eu vou vir aqui e selecionar -3 Brasília. Tá? Confesso que a gente já fez isso aqui antes, mas eu não sei por que o software não está salvando. Enfim. Agora aqui então, pessoal, quando eu fiz configurei o nosso fuso horário local, ele está mostrando a hora aqui no nosso fuso horário e obviamente está batendo com a nossa planilha aqui. Então a gente já sabe que no padrão do receptor, quando eu estiver olhando aqui o arquivo dentro da memória do receptor, esses horários aqui são os horários que a sessão de rastreio foi finalizada. Lembrando que vai estar mais 3, né? Mais 3 horas, vai estar lá em Greenwich. E a questão do minuto aqui, mais ou menos 3 minutos, aí a gente vai procurar nesse range de horário os nossos arquivos, tá? Bom, voltamos aqui para a caderneta, ó. Então, eu estou fazendo isso bem por partes para nós ir pegando a manha aos poucos, tá? Então, eu já vou de cara aqui, já para não causar confusão, eu já vou renomear esse meu arquivo aqui, vou chamar ele
pelo nome do meu ponto, né? Então é o ponto L0035. Perfeito? Então aqui na aba pontos eu já tenho o meu primeiro ponto aí rastreado, o L0035. Muito provavelmente na sequência agora aqui vai vir o L0030. Por que eu falo muito provavelmente? Pode ser que lá no meio do campo a pessoa às vezes inicia uma sessão de rastreio num ponto errado, finaliza, enfim, rastreia um outro ponto que depois não vai precisar, então sempre vão fazer essa conferência, tá? Então aqui o L0030 finalizou o rastreio às 17h29, então mais 3 seriam mais ou menos aí 20 horas e 29 minutos no nosso arquivo aqui do receptor, tá? Então olha aqui, ó. Próximo ponto, né? Eu mandei classificar aqui por data, tá? Então ele já está em ordem crescente, do mais antigo para o mais novo, vamos dizer assim. Então aqui eu tenho o próximo ponto que teve a sua sessão de rastreio finalizada às 20h29. Então bateu com a nossa caderneta. Eu vou arrastar ele aqui para dentro do software e já vou renomear ele conforme a nossa caderneta. Nesse caso é o ponto L0030. Correto? Então é L0030. E o próximo ponto? O próximo ponto é o L0029. Vamos voltar aqui para a nossa memória do receptor. Então, arrastamos ele aqui para dentro e vamos fazer a conferência. Nesse caso aqui, como o meu software já está fazendo a conversão automática para o horário local, eu já vou fazer a conferência aqui, ó. Então, horário de início às 17h31. Vamos ver aqui na caderneta. Ó, mais ou menos 17h33. Fechou esse ponto aí mesmo. Esse arquivo aí mesmo. É o L0029. Então, vamos lá. L0029. Maiúsculo. Existe um padrão, pessoal, que a gente usa sempre nome de ponto, tá? Tudo maiúsculo. Por exemplo, a estação total RUID, quando a gente vai colocar nome de ponto lá, para digitar ele não aceita a letra minúscula, tem que ser maiúsculo. Então eu já coloco de cara aqui tudo maiúsculo, evita transtornos aí na hora de juntar esses arquivos aí da estação total com GNSS, enfim. O próximo ponto é o L0026, muito provavelmente é o último ponto rastreado aqui. Vamos arrastar aqui para dentro do software. Vamos ver se o horário bate. Então, início às 17h43, arredondando aqui no software. Então, foi anotado lá em campo 17h42, não tem problema nenhum. É esse ponto aí mesmo. Então, esse ponto aqui é o L0026. Tranquilo aí? Bom, carregamos todos os nossos pontos, né? Então, os pontos que foram levantados estão aqui na tela do software. Antes de eu iniciar a importação, ir atrás, né, iniciar a importação dos meus dados da base, pessoal, eu já vou completar as informações desses pontos aqui, tranquilo? Então, aqui na aba Ocupações GPS, ele não carregou de maneira correta o tipo da antena, a altura da antena. Somente o método de medição da altura da antena que está vertical, correto? Bom, como nesse caso nós utilizamos o bastão com altura padrão de 2 metros, imagine que vocês tivessem levantado 10 pontos. Iria ser um tanto quanto chato a gente ficar apertando aqui F2 para editar o campo aqui de altura da antena, pressionar a tecla 2, enfim, Enter, ou clicar 2 vezes aqui, né, e colocar ali 2. Existe uma maneira de eu fazer isso massivamente, né? Então eu tenho a mesma altura de antena para 20 pontos, um exemplo. Eu vou conseguir fazer isso de maneira única. Como que eu faço isso? Eu vou clicar aqui, pessoal, no primeiro ponto, no L0035. Vou pressionar a tecla Shift, vou manter a tecla Shift pressionada. E vou clicar 2 vezes no meu último ponto da minha lista. O que ele fez? Ele abriu na realidade a janela de propriedades para todos esses meus pontos, tá? E eu vou vir aqui na opção antena.
e eu vou selecionar o tipo de antena para todas essas minhas seções de rastreio. Quando a gente faz essa seleção em massa aqui, pessoal, no Top.Tools, eventualmente ele dá uma travada, tá? Não se desesperem, não cliquem em mais nada, esperem ele processar, esperem ele processar, tranquilo? Então aqui demorou um pouquinho, ele até sumiu aqui da tela, vocês perceberam que eu cliquei aqui para maximizar e minimizar a janela, ele voltou. Agora sim eu vou selecionar o tipo de antena. Então a nossa caderneta diz que o nosso modelo do receptor é o Hyper-V. Eu vou procurar aqui na minha lista, tá? Então nesse caso aqui eu vou vir na opção receptores da Topcon e eu vou selecionar aqui o Hyper-V. A altura da antena, 2 metros para todo mundo, né? Utilizamos o bastão específico para o GNSS. Método de medição da altura da antena, vertical. Então, está aqui. No bastão, padrão, 2 metros, método de medição da altura da antena, vertical. Vou colocar um aplicar e um OK. Então, percebam que agora aqui, ó, vocês, antes de fazer esse procedimento, ó, eu vou dar um Ctrl Z aqui para voltar. Ele estava me dizendo que tinha algo de errado, estava marcado aqui em vermelho meus pontos, tá? Quando eu fiz o procedimento, ele ficou em verde, dizendo que a princípio está ok. Então na aba ocupação a gente sempre vai revisar estes quesitos, né? Se os meus pontos, o nome do ponto está correto, né? Das minhas seções de rastreio, o tipo de antena, se está todas elas corretas e selecionadas, a altura da antena e o método de medição da altura da antena. Então a princípio agora, da parte dos meus pontos levantados com o meu receptor em campo, está tudo ok. Precisamos ir atrás dos arquivos da base, tá? Então agora eu vou acessar o site do IBGE e nós vamos ter que procurar os nossos arquivos, o arquivo na realidade da estação base, nesse caso nós estamos sugerindo utilizar a estação UFSC, tá? Do dia 31/7/2020. Lembrando, né, obviamente, processamento relativo nós precisamos ter concomitância entre os rastreios. Nós precisamos que a nossa base esteja ligado, rastreando os mesmos satélites do que os pontos hover, correto? Então aqui eu vou vir no meu navegador, vou entrar no site do IBGE, eu só vou digitar aqui IBGE para nós ir direto no Google, para vocês fazerem o passo a passo tal qual eu estou fazendo aqui. Então, IBGE, portal do IBGE. Vou vir aqui na opção Geociências, Redes Geodésicas, e eu vou vir aqui na opção RBMC, Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo. Bom, aqui ele está explicando para nós o que é RBMC e tudo mais. Isso aqui provavelmente você já deve ter visto na disciplina de geodésia. Nós vamos vir aqui em dados diários e situação operacional. Então nessa opção aqui de dados diários e situação operacional, está mostrando para nós todas as estações da RBMC, né, a nível nacional. Então aqui, como eu já sei a estação que nós vamos utilizar, eu vou procurar aqui como Florianópolis. Ó, Florianópolis, nós temos a estação IFSC. Nesse exemplo nós vamos fazer de conta que ela não existe. E temos a estação SCFL, né, que é da UFSC. Vamos clicar no mapa aqui para ele entrar. Então tá aqui dizendo para mim, pessoal, ó, que o município de Florianópolis, o código internacional da estação, a sigla, está operacional e eu preciso obrigatoriamente agora fazer
o download do relatório da estação, né? Ou descritivo, como queira. Ó, então o descritivo da estação eu vou salvar aqui na minha pasta de exercício. Então exercício 3. Tá, e uma das propostas desse exercício aqui é de fato a gente acessar o site do IBGE e ir atrás dos dados da RBMC. Tranquilo? Então aqui baixei primeiro o relatório e agora eu vou aqui na aba dados, download de dados. Aqui ele vai me pedir de novo para selecionar a estação, vou selecionar aqui SCFL. Quando eu cliquei aqui na estação, automaticamente ele jogou para cá. Ó. Então eu posso fazer download de vários arquivos de várias estações, mas nesse primeiro momento nós vamos utilizar somente a estação Florianópolis, tranquilo? Então data inicial e data final, eu vou clicar aqui, vai abrir um pequeno calendário para mim. E eu vou vir aqui e ver qual que é a data. Então, dia 31/7 foi feito o rastreio. Então, dia 31 de julho de 2020, tá? Bom, assim que eu cliquei em fazer download aqui, ele joga para baixo aqui, ó, no site, a estação e o arquivo, né, o dia que eu selecionei, tá? Então, do dia 31/7 de 2020, aqui junto ele também joga o descritivo, é o mesmo arquivo que a gente baixou antes ali, não tem problema nenhum. Se quiserem baixar por aqui ou conforme estava ali antes, não tem problema nenhum. E nós temos aqui o nosso dado bruto agora, no formato, provavelmente Ratanaka já. Vamos ver aqui que eu já vou dizer para você se está em Hynix ou Ratanaka, né? Que seria o Hynix compacto. Vou mandar salvar aqui na minha pasta exercício 3. E vou mandar mostrar na pasta. Pessoal, antigamente, tá, funcionava eu arrastar direto aqui para dentro o arquivo zipado. Só que ultimamente andou dando alguns problemas. Na hora de fazer o processamento ele não processava, tá? Então o procedimento padrão agora para nós aqui, pelo menos ainda utilizando o Topcon Tools, é nós deziparmos esse arquivo aqui, tá? Então vou clicar com o botão direito, extrair para, e aí ele vai criar uma pastinha aqui como SCFL. Tranquilo? Vou clicar 2 vezes aqui e vai estar aqui os nossos arquivos. Nesse caso, pessoal, já está no formato Ratanaka. A diferença do formato Ratanaka para o Hynix é o arquivo de observações, tá? O arquivo de observações do formato Hynix normal, ele é um arquivo do tipo .o, né? Esse 20 aqui é o ano, então 2020 O. E no formato Ratanaka, que é o que está aqui, o IBGE já está funcionando somente com esse formato, é o Hynix compacto. Então, nesse caso, o Ratanaka é o .d. Então, seria esse arquivo aqui, tá? Aqui ele está me dizendo para abrir no bloco de notas, mas isso aqui é coisa do meu computador aqui, não se atenham a isso. Uma outra coisa, pessoal. No Topcon Tools, nós não sabemos o porquê ainda. Quando nós vamos carregar o ponto G, ele dá problema, tá? Então eu vou carregar somente o ponto O, nesse caso o D do Ratanaka, e o ponto N, o ponto G, ele é intocável. Se eu tiver com o meu arquivo tudo bonitinho, já configurei tudo ali no Topcon Tools, vamos supor que vocês criaram, esqueceram de salvar, esqueceram de salvar, quando vocês carregarem o ponto G, o programa ele vai crashar e vai bugar e vai fechar, tá? Então não carreguem o ponto O. Vou largar aqui dentro. Esperar um pouquinho para carregar, né? Um arquivo aí de 24 horas. E percebam que os vetores já foram gerados. Então, se porventura eu carregar o arquivo e não gerar vetor, muito provavelmente eu estou com sessões de rastreios em dias diferentes. Como que eu verifico isso de maneira rápida e visual? Eu vou clicar aqui na vista ocupação, ó. Do lado da vista mapa aqui desse pinheirinho tem essas 2 barrinhas azuis. Eu vou clicar nela e aqui eu tenho que ter essa concomitância, essa simultaneidade entre as minhas sessões de rastreio, tá?
Então aqui eu tenho o arquivo de rastreio completo da minha estação da RBMC e aqui eu tenho os meus pequenos arquivos de rastreio aí com tempo médio aí na casa dos 10 minutos de rastreio cada um desses pontos, tá? Então, a princípio está ok. Ainda na vista ocupação, eu comentei na aula passada, é sempre bom nós verificarmos se a antena foi carregada. Então a estação base aqui é SCFL, a minha estação base foi carregada, a antena da estação base foi carregada e a altura da antena também foi carregada da forma aí correta, tá? Por via das dúvidas, se tiver algum, né, com a pulga atrás da orelha, vocês podem vir aqui no descritivo e fazer a conferência do que eu estou dizendo. Tá, então vir aqui, lembrando que não é receptor, é a antena em si. Ó, então a antena é essa aqui, Leica AR10. O meu software está dizendo isso, ó. Leica AR10 e a altura da antena é 10,2 centímetros, então 0,102 metros, beleza? Então vamos agora dizer para o software que esse ponto que eu carreguei agora é a minha base. Como que eu faço isso? Na opção aqui pontos, vou clicar 2 vezes em cima do SCFL, vou vir aqui na aba geral e vou dizer que de fato ele é um ponto de controle. Então ele é um ponto de controle tanto vertical quanto horizontal, ambos. Vou colocar aplicar. Quando eu coloco aplicar, já vem aqui ó, a opção para mim preencher os meus desvios padrões para fazer a propagação de variância e covariância para os meus pontos levantados. Só que aqui de novo, pessoal, o software está dando algum probleminha que ele não está salvando as minhas configurações, tá? Ele está em grau, minuto, segundo, está em latitude e longitude. E eu não gosto de trabalhar com isso aqui não. Eu prefiro trabalhar com coordenadas UTM, né? Nós preferimos assim. Então eu vou vir aqui na opção obra de novo, configurar obra. Aqui no sistema de coordenada, né, Coordinate Systems, eu vou vir aqui na opção projeção e vou selecionar o nosso fuso aqui, então o TM22. Datum, nesse caso aqui tem o Sirgas 2000, tem o Sirgas aqui. Se não tiver o Sirgas, vocês podem deixar o WGS74, já que ambos são compatíveis ao nível do milímetro. Correto? Vou dar um OK aqui. Agora nessa opção aqui, ó, nesse último botão, percebam que eu tenho a opção de passar aqui as minhas coordenadas para a projeção. Quem estiver usando software em inglês vai estar grid, tá? Então vou passar aqui, selecionei projeção, vou clicar fora, ele já automaticamente passa as minhas coordenadas para o sistema de projeção UTM, tá? Voltando aqui, vou clicar 2 vezes no SCFL, ou clicar com o botão direito, propriedades também. Na aba coordenadas, agora eu vou inserir as coordenadas oficiais dessa estação. Então o procedimento padrão é esse, pessoal, sempre inserir as coordenadas oficiais, tá? Às vezes acontece dessa coordenada aqui bater com a coordenada que está no descritivo. Não significa que isso sempre vai acontecer. Foi um dia de sorte de vocês, correto? O padrão é não ser a mesma coordenada oficial. Então agora aqui eu vou copiar, né? Vou copiar e colar lá. Ó, então aqui nós temos um erro na casa dos metros, 719 para 718. Não dá metros, na realidade vai dar 20 centímetros, 30 centímetros, quem sabe. Mas eu vou colar aqui a nossa coordenada correta. Vou fazer o mesmo para a coordenada este. Eu faço dessa forma, tá, pessoal? Eu sempre copio os 3 números antes da vírgula e os 3 depois da vírgula. Não tem problema nenhum. Não esquecendo da altitude elipsoidal. E agora aqui os desvios padrões. Então, desvio padrão da latitude, longitude e altitude elipsoidal seria, né, por analogia, né, homologamente, vamos dizer assim, latitude e coordenada norte, longitude e coordenada este,
e a altitude elipsoidal é a própria altitude elipsoidal. Então, nesse caso, 2 milímetros, 2 milímetros e 1 centímetro, né, ou 10 milímetros. Vou vir aqui na aba Ajustamento e vou digitar esses valores aí. Lembrando que quando eu colocar aqui a opção Aplicar, ele vai calcular a resultante horizontal, tá? Resultante horizontal do desvio padrão norte e desvio padrão oeste. Então, a princípio é isso, pessoal. Na aba geral, eu tenho que dizer que é controle ambos, para informar para o software que esse meu ponto é uma base. Nas coordenadas, obrigatoriamente, eu tenho que colocar aqui as coordenadas oficiais, correto? Já que eu estou fazendo em relação ao meu ponto da RBMC, SCFL nesse caso. E na aba Ajustamento, vou preencher aqui os desvios padrões. Vou colocar OK. Vou voltar para minha vista mapa, pessoal, aqui, ó, nesses pinheirinhos aqui. E aí agora eu tenho essa configuração. Então eu tenho a estação da UFSC, o SCFL. Já está dizendo aqui para mim que de fato é um ponto de controle, é uma base, né? Virou um triângulo aqui no desenho. E vai ser calculado as coordenadas dos meus rovers. Por via das dúvidas, vou dar um zoom aqui, vou olhar na região dos meus rovers, ver se não tem nenhum vetor interligando entre eles. Nesse caso, não, né? Nós usamos apenas um receptor, desligando ele, ligando em outro ponto, então não iria gerar vetor entre os meus pontos rovers. Tranquilo? Então agora eu estou apto a fazer o processamento. Então eu vou vir aqui na opção Processar, GPS mais pós-processamento. E apesar de nós sabermos que nesse caso aqui não vai ter ajustamento, a gente não tem observações em duplicidade, nós observamos que o Topcon Tools eventualmente ele calcula errado os desvios padrões, né? Ele propaga de maneira errada. Tá? Como que eu faço para corrigir isso? Eu venho aqui em Processar e mando Ajustar, apesar de não ter ajustamento. Tá? Então vou dar um OK. E em algumas vezes aqui os desvios padrões eles são calculados de maneira correta. Tá? Então, perfeito. Agora nós temos aqui os nossos 4 pontos com as coordenadas agora conhecidas. Né? Temos o L0035. Percebam que mudou o ícone. Então, depois que eu faço o ajustamento, é esse o ícone que fica. É uma circunferência com 2 setinhas apontando para o meio. Eu tenho as coordenadas dos meus pontos. E tenho agora os meus desvios padrões. Tranquilo? Então, 3 milímetros, 3 milímetros, o resultante horizontal para esse ponto aqui, o L0030, foi de 4 milímetros, né? Então desvio padrão horizontal 6 milímetros, 4 milímetros, e no caso do L0035, 1,7 centímetros, tá? Ou 17 milímetros, como queiram. Vamos ver o que aconteceu nesse ponto aí, vamos dar uma olhada, ver o que pode explicar aí esse desvio padrão um pouco mais elevado, né? Um pouco pior do que os demais. Bom, vamos ver a primeira coisa aqui, pessoal. No processamento relativo, a gente sabe que o tempo de rastreio ele vai primeiro determinar a questão da solução da ambiguidade. Eu tenho que ter um tempo mínimo de rastreio em cada ponto para garantir que no pós-processamento a minha ambiguidade seja solucionada. Se não for, aí aquele ponto ele, infelizmente vai ser descartado, ele não vai ter uma solução boa, né? No caso, por exemplo, de usar esse ponto para fazer um apoio de uma poligonal, não vai ter como se não tem solução da ambiguidade, tá? E depois a gente sabe que quanto maior o meu tempo de rastreio, melhor vai ficando a minha precisão, né? Afinal de contas, eu vou tendo mais observações, vou melhorando o meu desvio padrão da minha média e por aí vai. Bom, nesse caso aqui, o L0030, pessoal, ele teve um tempo de rastreio. Deixa eu ver se é o 30 ou o 35 que está com problema. É o 35 que está com problema. Bom, o tempo de rastreio do L0035 ó, foi de 11 minutos. Tá? 11 minutos. Então, existem duas teorias para esse cara não ter ficado com o mesmo nível de precisão dos meus outros pontos. O primeiro deles é o seguinte.
por mais que ficou um tempo de rastreio maior, superior, nesse caso o dobro do tempo, pode ser que naquele período de tempo a minha geometria dos meus satélites no ponto L0035 não estava favorável para aquele dia, para aquele horário que estava sendo feito o rastreio no L0035, tá? A segunda opção, e a mais plausível, vamos dizer assim, porque eu sei onde é que estava o L0035, é a posição aonde estava esse ponto em campo. Provavelmente ele está numa situação onde a condição de rastreio não é boa. Pode ser que tenha árvores, pode ser que tenha prédios próximos, né? O meu horizonte de rastreio no entorno do L0035 esteja comprometido. Então percebam que quando a gente tem esse tipo de situação, muitas das vezes a pessoa, vou dobrar o tempo de rastreio, vou triplicar o tempo de rastreio. Eventualmente pode ser que não consiga solucionar o problema. Claro que a gente agora, como calculamos, a gente sabe que esse ponto ele tem uma precisão aí na casa dos 17 milímetros. Tranquilo? Bom, além disso, pessoal, a aula do vídeo de hoje vai ficar um pouco mais longa, mas eu vou mostrar algumas funções a mais do software para vocês, correto? Uma delas que a gente pode fazer é visualizar esses meus pontos no Google Earth, para conseguir, por exemplo, verificar se de fato esse ponto L0035 estava numa condição ruim de rastreio. Vamos verificar isso agora. Eu vou vir aqui na opção visualizar do software e vou vir aqui em Google Earth. Vou vir na opção Map View, que é o que eu estou vendo aqui, tá? Aqui ele está me dizendo que o Google Earth não está instalado ou está numa versão antiga. Bom, eu vou dar um OK aqui. No computador de vocês provavelmente vai abrir, eu não sei se é porque eu uso o Google Earth Pro aqui. Ele está dando esse tipo de problema. Já faz um tempinho, não sei se foi uma atualização do software. Como que eu faço para olhar no meu computador aqui? Eu vou clicar em obra, vou vir aqui em exportar. E aqui no nome do formato, né, o tipo de arquivo que eu quero exportar, eu vou clicar na setinha aqui para baixo. E eu vou procurar aqui a opção projeto. Em inglês project vai estar, né? E agora eu vou gerar um KMZ ou um KML, enfim. Vou salvar aqui como exercício 3. Então nesse caso aqui exportou. Confesso que eu não lembro agora, mas se eu não me engano, quem não tem a versão paga do software não vai conseguir exportar. Mas vai conseguir abrir no Google Earth, tá? Provavelmente se não tiver o Google Earth Pro aí, tipo, for o Google Earth normal, vai funcionar perfeitamente. Bom, abri aqui, cliquei 2 vezes nos meus pontos. Vocês já sabem que o Google Earth ele não serve como referência absoluta, tá? É só uma referência, a gente sabe que essas imagens elas sofrem distorções. E aí nós estamos vendo que o L0035, ó, ele estava numa condição não tão ruim quanto o L0030. Olha onde é que estava o L0030. É bem mais próximo aqui da edificação, essa edificação é bem alta, próximo de árvores. Então, nesse caso, desse ponto aqui, provavelmente, existe como ver isso no software, tá, pessoal? Mas aí a gente vai, para funções mais avançadas, a gente vai gravar algum outro vídeo. Provavelmente esse ponto aí, o L0035, a geometria dos satélites não estava favorável naquele horário para aquela localização geográfica, tá? Bom, vou fechar aqui o meu Google Earth. Vou voltar aqui para o meu tópico. E eu vou mandar gerar um relatório para mim salvar, né? Imagine que vocês agora precisam ter uma lista de coordenadas desses pontos aí, enfim, para jogar para algum outro software de automação topográfica, para salvar, documentar o que vocês fizeram em campo. Eu vou vir aqui na opção relatório, em inglês vai estar report, relatório, e aqui nós já temos um relatório pronto, tá? Pré-configurado para vocês. Existe uma forma de vocês gerarem um relatório conforme a necessidade de vocês, mas não é o objetivo dessa aula mostrar funções avançadas do Topcon Tools.
Então, eu vou vir aqui em GNSS, que já é um padrão de relatório elaborado por nós lá no IFSC, tá? Ele vai dar esse errinho aqui, eu vou botar assim. E aí aqui eu tenho duas coisas para mostrar para vocês, tá? Primeiro aqui, ó, temos o sumário de pontos. Então vai ter todos os meus pontos que estavam lá no software, as coordenadas norte e este, enfim, a elevação, os desvios padrões aqui, o RMS está traduzido de maneira errada, vamos dizer assim. Aqui tem o azimuth das elipses de erro, aqui por enquanto vocês não vão falar sobre isso aí não. Aqui, pessoal, é muito importante, ó. Nesse caso aqui ele já está colocando o KR, tá? Então aqui o fator de escala, para mim sair da distância topográfica e passar para a distância UTM, tá? Então aqui é o KR, o nosso KR, vocês viram aí em geodésia, tá? Depois tem aqui as ocupações, então o que foi feito em cada um desses pontos? O que foi feito de ocupação no L0035, no L0030, então a vista do software aqui, ó, ocupações GPS, vai estar na tabela agora aqui, correto? Por exemplo, aqui está mostrando para mim que o intervalo, né, a taxa de rastreio foi de 15 segundos, aqui ele bota em milissegundos, então 15 mil milissegundos é 15 segundos, correto? Com essa taxa de rastreio, o número de épocas que foram rastreadas, né, o método de posicionamento então foi estático, o receptor ficou paradinho lá em campo. Aqui no caso as nossas observações, então os vetores que foram gerados com os seus devidos deltas, então delta N, delta E, delta Z, enfim. E aqui os desvios padrões dos vetores, tá? Lá na disciplina de ajustamento, pessoal, vocês vão ver em detalhes algumas questões aí mais voltadas à questão de ajustamento, estatística desses dados aqui que o software está trazendo como resposta. Loop closures, então erros de fechamento a princípio não teve nenhum, porque a gente não fez aqui nenhuma figura fechada. De novo, na disciplina de ajustamento vocês vão provavelmente fazer algum exercício onde vai ter esse tipo de dado. E aqui os resultados do ajustamento. Então o nível de confiança configurado lá nas opções do software é 95%. Número de pontos que foram ajustados, 5 pontos. Enfim, número de pontos de controle planimétrico, altimétrico, enfim, número de vetores. Então aqui um breve relatório do ajustamento. Lembrando que vocês vão falar sobre isso lá na disciplina de ajustamento de observações. Aí aqui é o seguinte, pessoal, quando vocês forem salvar esse relatório aqui, existem dois problemas no software, tá? Essas duas imagens aqui, ó, se eu vir aqui em arquivo, salvar ou salvar como, enfim, e eu mandar salvar, aqui eu vou fazer uma vez só, tá? Eu vou pedir para vocês acreditarem em mim, para nós ganhar tempo no vídeo, ó, o vídeo já está ficando bem longo. Eu vou vir aqui, vou salvar, vou até tirar aqui a opção página da web, eu vou mandar salvar numa pasta do Excel mesmo. E vou colocar aqui exercício. Exercício 3. Se eu fechar esse cara aqui e abrir ele de novo, vamos supor que no outro dia eu queira rever aqui o meu relatório, essas duas imagens elas irão desaparecer. Tá? Vai ficar aqui um erro de link aqui, vai ficar buscando a referência e não vai aparecer. Como que eu faço para solucionar isso? Eu vou usar a ferramenta de captura do Windows. Vou vir aqui e vou agora fazer, né, uma cópia dessa imagem. Vou deletar que está aqui, ó. Deletar que está aqui. E colar que eu acabei de fazer a cópia. O mesmo para essa aqui. Então, vou vir aqui na ferramenta de captura do Windows, novo. Vou selecionar aqui a minha região que eu quero fazer a cópia. Vou deletar e vou colar aqui. Beleza, pessoal? Então, agora sim o meu relatório está certinho. Eu vou mandar salvar.
Vou fechar aqui o meu Top Contours também, que a princípio a gente finalizou o processamento nele na aula de hoje. E aqui dentro da minha pasta eu vou mandar abrir o relatório para mostrar para vocês que agora ele está correto. Ó, veio tudo certinho e apareceu aqui as duas imagens. Fechou então, pessoal? A aula de hoje é essa aí, ficou meio longa. Se vocês têm alguma dúvida, deixem nos comentários, né? Mandem alguma dica de vídeo na área de posicionamento por satélite também nos comentários, que pode ser que o próximo vídeo seja o seu desejo. Beleza? Um abraço, até a próxima!